E aí, meu nome é Henrique Custódia, esse é o canal da CodeDimension e eu quero mostrar hoje como funciona a Input Transform adicionada no Angular 16. Bora lá? Aqui eu criei um exemplo bem de boas, bem simples, mostrando como a gente consegue transformar valores de inputs através dessa propriedade que foi adicionada. Eu acho que foi na versão 16.2, alguma coisa assim. Mas ela basicamente é bem simples, é só uma propriedade que permite com que a gente pegue valores adicionados, passados para input, né? E então transformar eles em outro valor. Até então, né, antes de a gente ter essa propriedade transform aqui, a gente geralmente, o pessoal da comunidade trabalhava com geralmente com setter, né? Que é quando a gente define um set aqui, por exemplo, assim. E através disso a gente conseguiria botar uma input aqui e tudo mais. E através do set aqui a gente pega e transforma o valor para outra coisa. Dessa forma a gente conseguiria tratar, só que essa solução é um pouco bruta, não é bem padronizada assim. Além de não ser algo que realmente é vinculado ao framework, né, com o Angular. Então fica um pouco difícil para manter uma boa legibilidade para um código e também pode afetar um pouco a performance de como um componente é renderizado. Então, o Angular, graciosamente, trouxe essa funcionalidade na versão 16, a versão atual que a gente tem agora. Então, basicamente, essa é uma função que pode-se dizer que é uma função pura do JavaScript, que é uma função que recebe um valor e retorna um valor. Basicamente é isso. Então, ela não tem nenhuma interferência de um scope externo, então basicamente a ideia é... Aqui eu criei, só para dar um contexto, eu criei duas funções que podem ser usadas no transform, onde basicamente eu estou pegando um valor e retornando o outro. Basicamente aqui no template, como a gente pode ver, tem um disable e um max length. Esse disable e max length estão sendo renderizados pelo app input. Está sendo aqui usado nesse componente geral, que é o componente que dá o start na aplicação, né? Basicamente, o componente app input, ele renderiza aqui, né, esses valores, e ele também recebe duas inputs diferentes, que é o disable e o max length, assim como tá os nomezinhos ali. Então, basicamente, a gente consegue usar essa propriedade transforms para pegar um valor atribuído a essas inputs e transformar o valor em outro, né? Então, a gente consegue literalmente fazer uma conversão. A gente pode ver aqui que eu apliquei o disable e o max length, aqui tem valores. E o transform aqui, ele está usando essas funções aqui que eu criei. No caso aqui do toBoolean, é uma função que transforma um valor, né? Um valor que é possivelmente um booleano, né? Nem sempre esse valor vai ser um booleano. Então aqui eu estou fazendo um tratamento. Basicamente eu estou vendo se o type of aqui do valor, né, o tipo do valor, é um boolean. Né? E se for um boolean, de fato um boolean, no caso se eu fizer isso daqui, ó, disable true, pode ver que ele vai continuar true ali. Se eu colocar false, vai cair false. Então basicamente ele está vindo aqui, verificando, se o tipo é booleano, então não tem o que fazer, né? Só passa o valor diretamente. Agora, se o valor não ser do tipo booleano, ser por exemplo uma string, né? A gente precisa verificar, né? Se a gente converte esse valor para um true, né, um booleano true, ou um booleano false. Então, basicamente, ele está fazendo isso aqui. Então, aqui ele está verificando. Value é igual a uma string vazia? No caso aqui, eu poderia passar uma string vazia. Então é true. Como a gente pode ver aqui, ele está renderizando basicamente o valor convertido diretamente. Isso é transparente, né? Porque o próprio Angular já está tomando conta disso. Então, só estou renderizando o valor realmente aqui. Pode ver que não tem nenhuma conversão externa. A conversão acontece totalmente nas funções aqui. Então, basicamente, o valor aqui, ele verifica se a string é vazia. No caso aqui, eu estou passando uma string vazia. E ele verifica e já retorna um true. No caso aqui, por exemplo, se eu quiser... Isso é bem comum também, nem sempre a gente consegue
remover a propriedade disable, né? O atributo disable de um elemento. Geralmente a gente só consegue atribuir um valor. Então, por exemplo, a gente pode... Por alguma coisa a gente pode fazer isso. False. Não é muito comum. Mas aqui nesse exemplo aqui a gente está verificando. Se o valor for diferente de falso, né? For diferente de uma string vazia. Ou for diferente de falso, ele botaria true. No caso aqui, como ele é igual a false, então ele vai como falso, tá ligado? Então, se colocaria qualquer coisa aqui, seria true. Então, essa é uma ideia de conversão que a gente consegue fazer literalmente qualquer coisa, assim. Esses exemplos, assim, de to boolean, por exemplo, o to number eu vou explicar daqui a pouco também, são os mais comuns, assim, de valores primitivos do JavaScript, né? Mas a gente consegue fazer qualquer tipo de conversão aqui, até atribuição de valores mais complexos, como objetos e tudo mais. Então, a gente consegue fazer tratamentos bem mais específicos e poderosos e também padronizados, trabalhando dessa forma. O reuso de código é muito mais alto. A gente consegue criar uma função assim e, por exemplo, colocar em um pacote, colocar uma lib externa, quando usando Nnex, por exemplo, alguma coisa assim. Ou, sei lá, um share de alguma coisa assim, onde a gente consegue só reutilizar num projeto, né? Em vários lugares. Então isso é bem legal. Aqui no ToNumber é basicamente a mesma coisa, só que eu estou convertendo um valor para number. Então o ToNumber ele também pode ser um pouco mais sensível pelo fato de ele poder ser um não, né? Um not a number, né? No caso é N-A-N, né? Então aqui eu estou verificando, recebo o valor e vou retornar um number, né? Ele está sendo usado aqui, essa propriedade maxLength. Pode ver que ele está sendo usado aqui e renderizado aqui. Então, quando eu atribuo aqui, ele pode ver que ele só está passando direto. A lógica é a seguinte: recebe o valor, ele converte para number. A classe number, na verdade, isso aqui é uma função, né? Mas eu conseguiria também usar o new aqui. Mas no caso, estou usando como função. Então, quando ele recebe por parâmetro aqui, pode ver que na assinatura dele tem um value aqui, ó. Quando ele recebe, ele tenta converter um valor para um número, né? Para um number. Então, quando esse valor não pode ser convertido para um number, ele pode gerar um none. Né? Eu acho que em português a gente pode falar isso, mas seria um not a number. Não é um número, né? É um valor que ele... Na verdade, ele vale até criar um vídeo sobre isso, porque realmente tem bastante dúvidas sobre isso, né? Eu até criei um conteúdo na empresa que eu trabalho essa semana sobre isso, porque o pessoal tem bastante dúvida. E basicamente o not a number é um valor específico do JavaScript, onde ele representa um valor que literalmente não é um número, mas ele também não é outra coisa. Por exemplo, ele não é uma string e não é nada. E ele também, um ponto interessante é que ele não pode ser comparado com outros valores. Ele sempre vai ser falso. Ele não pode ser comparado nem contra ele mesmo. Um none comparando com um none. Sempre vai ser falso, porque um none, ele literalmente é um valor que é único, sabe? Então, aqui eu estou usando o number is none porque ele permite que a gente realmente consiga verificar se aquele valor é um not a number. Não sei se deu para entender direito assim, mas é interessante usar essa função aqui. Mas, no escopo geral, assim, a gente está pegando basicamente um valor e verificando se ele é not a number. E se ele for um not a number, né? Uma string, um valor, um texto, né? Tentado converter para um number, a gente retorna 0, como um valor padrão. E se ele for um number normal, né? Por exemplo, envia um número mesmo, 0, 2, 3, 4, 5, ele passa ele normal, faz um bypass. Mas, de qualquer forma, ele tenta converter aqui. Então, eu vou fazer aqui, ó, 2, 3. Pode ver que aqui, na verdade, eu estou mandando uma string. Eu não estou fazendo interpolation aqui. Agora, por exemplo, agora eu vou mandar um número. Pode ver que ele vai fazer aqui. Eu vou mandar agora um texto. Ó, texto. Pode ver que ele mandou um 0. Então, basicamente, se eu colocar um console log aqui, que eu posso colocar. Vou botar um log aqui.
Ó, tá aqui, value. E vou copiar aqui também. E vou colocar aqui, ó. It can be a number. Can be a number. Vamos lá. Ó, como a gente pode ver, aqui eu tô passando um texto, então... peraí. Beleza. Text. Que é o valor aqui que eu tô passando. E ele tentou converter aqui, né? Então, it can be a number. É um not a number. Normal. Mas se eu passar um 10 aqui, mesmo em forma de string, ele consegue converter. Então essa verificação é muito útil para quando a gente está precisando ter uma confiança maior, né? Porque muitas vezes, apesar da tipagem do TypeScript permitir a gente ter uma confiança maior no valor que está sendo transferido de um lugar para outro, às vezes usando essas APIs de frameworks, como no caso do Angular, é interessante a gente fazer esse tipo de tratamento para sempre ter a coesão de que a gente está recebendo um valor, de fato, que a gente espera. Então, esse tipo de função, esse tipo de feature, no caso dessa propriedade transform, permite a gente trabalhar de uma forma mais segura com esses valores. Aqui eu criei valores, funções que transformam, customizadas, mas a gente consegue também, por exemplo, usar algumas funções do Angular. Se eu vim aqui e rodar o attribute, a gente consegue ver aqui, tem um number attribute, ó, number, faz basicamente a mesma coisa que eu criei ali, e o boolean attribute. Eu acho que, se eu não me engano, se olhar a documentação certinho, vai ter alguns mais, mas os mais comuns provavelmente vão ser esses aqui, principalmente o boolean, porque o boolean geralmente ele trata um contexto mais complexo, que são esse tipo de inputs, propriedades que só são flags, entende? Principalmente o Angular Material, ele sempre foi uma referência de tratamento para esse tipo de propriedade, assim. Porque alguns componentes do Material tinham esse tipo de propriedade que basicamente serviu como flag, sabe? Quando tu só aplicava a propriedade no componente, e o componente já entendia que só por aquela propriedade estar ali, a input dentro do componente, né, depois que ele é instanciado e tudo mais, ele deveria receber um valor true, né, e não false. Então ele sempre tinha essa jogadinha. E no código-fonte dele, dá para ver que ele faz um tratamento, mas é um tratamento interno do próprio Angular Material, não um tratamento que era do Angular, que vinha do Angular. Então eu acredito que até o time do Angular observou isso por longos anos, pelo menos bastante tempo, e notou que essa funcionalidade deveria ser padronizada no framework. Então, para esse caso aqui do Boolean, Number, provavelmente tem alguns mais específicos, mas Boolean e Number são os mais comuns, eles servem muito bem. Então, nem sempre a gente precisa criar transformers, funções, né, que transformam customizados. Nem sempre. Para esse tipo de caso, assim, Boolean e Number, a gente consegue usar esses padrões aqui, funciona tranquilamente. Só que, claro, se quiser que tenha um comportamento um pouco diferente, um pouco customizado, é legal criar uma função customizada. Para estruturas diferentes, tipo um objeto específico do seu projeto e tudo mais, é legal criar também uma função para ter uma conversão, né? Às vezes tu pode receber um objeto do tipo JSON, que é literalmente uma string, e precisa ter a certeza que aquele objeto vai vir sempre convertido em forma de objeto em si, não só string, por exemplo. Esse é só um exemplo esporádico, mas nesse sentido. O vídeo de hoje é sobre isso, eu só queria explicar como essa funcionalidade funciona. Ela realmente me impressionou um pouco, assim, porque eu achei que o Angular realmente ia deixar a gente trabalhando só com setters. Então, esse tipo de transforms é bem legal mesmo. Tem muitas funcionalidades legais no Angular 16 e realmente me empolguei bastante com isso. O vídeo hoje é sobre isso, então muito obrigado por assistir esse vídeo. Compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe com o pessoal que gosta de Angular da sua rede.
E dá um like, se inscreve no canal e tamo junto. Valeu!